Boa tarde, gente. Paz do Senhor. Primeiro quero passar aqui para deixar uma palavra para vocês. Na verdade, dividir brevemente algo que o Senhor trouxe no meu coração enquanto eu fazia o meu estudo de ontem, meu devocional, na verdade. Aproveitando para desejar a todos um 2021 abençoado, que Deus possa vir abençoar a vida de vocês, a família de vocês, que possa ser um ano de vitórias, né? E de colher tudo aquilo que temos plantados com fé em Deus, tudo aquilo que temos esperado em Deus. Amém? Ontem eu li o livro de Jó, capítulo 38, do versículo 1 até o 11, tá? Que é quando o Senhor fala com Jó. Eu destaquei o versículo 2 e o versículo 11, que foi os dois versículos que mais falou comigo. Eu vou ler para vocês, depois vocês podem ler com calma em casa, até o capítulo 38 todo, tá? 38, 2, fala assim: Quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Aqui, palavras sem conhecimento, e eu fui ver, né? Seria a mesma coisa que palavras vãs, né? Quando a gente, às vezes, sabe, quando ora repetidamente não é repetindo as mesmas palavras, tá, gente? Não é que você não deve orar, se você tem uma coisa que você busca, e eu, no caso, tenho algo que eu tenho orado já faz alguns anos, orar por isso repetidamente não é vão. Vão é quando a gente diz palavras sem significado nenhum, sem conhecimento, tá? Então é isso que Deus veio trazer nesse versículo. E o versículo 11 que diz assim: Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir, além deste ponto não. Aqui faço para as suas ondas orgulhosas. E aí eu fiquei pensando, ondas orgulhosas, suas ondas orgulhosas, né? E aí eu me pus a pensar, né? E até fiz uma anotaçãozinha aqui, graça. Quantas vezes usei palavras vãs? E pedi perdão a Deus, porque às vezes a gente fala palavras vãs até para um irmão. Às vezes o irmão vem querer buscar um consolo, uma palavra de conforto, de consolo, que abençoa, que edifica, e a gente fala as coisas que sem conhecimento, sabe? Que não tem nada a ver. E agradeci ao Senhor pelo reservatório inesgotável de graça, porque é só a graça dele que nos salva, só a graça dele, só a graça. E aí a gente lê ali, né? Suas ondas orgulhosas, aí junta as duas coisas, as palavras sem conhecimento, né? Palavras vãs, orgulho. E fica pensando, quantas vezes nós já não dissemos palavras desnecessárias, se gabando, se orgulhando por orgulho, sabe? Quantas vezes? Acho que todo mundo já fez isso. Todo mundo, ninguém é perfeito. Mas aí pedi perdão para Deus e agradeci, sabe? Pela graça dele, porque é a graça dele que nos salva, a graça. E aí, fiz lá, né? Eu fiquei curiosa, sempre eu gosto de ir no dicionário também para ver o significado da palavra graça, né? E aí eu achei lá assim, ó, favor que se recebe, dádiva. Eu sempre falo que é um presente de Deus, é um presente merecido, né? Todo mundo fala, graça é merecida de Deus, que é algo que nós não merecíamos, mas Deus nos deu como um presente. E lá tá escrito mesmo, dádiva. E tá lá, dom de Deus, concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação, né? Então, o que é a graça? Lá em Efésios 2:8 fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ele ainda fala que é porque para que a gente não se glorifique e tal, né? Não se glorie. Então é dom de Deus, dom imerecido, mas a sua graça é que nos salva. E aí quando eu li esse
capítulo 38, eu vi quão inesgotável é o reservatório de graça do Senhor. Se assim não fosse, estaríamos perdidos, muito mais do que perdidos, né? Então a graça é um favor que não foi merecido. A graça, ela revela mais o caráter de quem dá do que de quem recebe. Então ela revela mais o caráter de Deus, a bondade de Deus conosco, do que o nosso caráter. Porque nós não merecíamos, mas nós recebemos a graça. E é mediante ela, através da fé, pela graça, nós somos alcançados e salvos. Então eu queria dividir isso com vocês. Aí tem aqui uma frase que eu li, que eu não sei falar esse nome, tá, gente? É Patsy Clapton, não é brasileira, com certeza. Mas ela falou, quer ver? Uma colocação que ela colocou da graça. Mesmo quando todos os outros nos abandonam, a graça é a amiga que permanece mais perto do que o irmão. Então é a graça de Deus, tá? Então que nós possamos, estamos começando um novo ano, e na verdade se nós não tivermos novas atitudes, se nós não tivermos novas, escolhas, mudanças de escolhas, nada vai mudar, vai continuar tudo do mesmo jeito. Então que nós possamos estar sempre refletindo no que nós falamos, no que nós pensamos, no que nós agimos, tá? E que possamos não esquecer disso, de cuidar para não sair disseminando palavras sem conhecimento, palavras vãs, né? Que possamos nos apegar a Deus e que possamos sempre nos lembrar da graça dele, da graça, e caminhar com Jesus, sempre clamando pela presença do Espírito Santo. Amém? Bem curtinho mesmo, só para dividir com vocês, tá? Eu espero que Deus abençoe cada um, que estejam todos bem, em nome de Jesus. Amém.